Faça isso em nós, Pai. Nós precisamos de Ti. E agora, nesse instante em que vamos estar meditando mais uma vez na Tua palavra, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, para que com clareza ouçamos a Tua voz e sejamos ensinados pelo Teu Santo Espírito. Pai, peço-Te misericórdia de mim, capacita-me a explanar, a transmitir aos meus irmãos que estão aqui a Tua palavra. Preciso da Tua graça, Senhor. Ajuda-me e ajuda também aos meus irmãos. Tem misericórdia de cada um deles, para que todos aqui saiam instruídos pelo Teu Santo Espírito. Enche esse lugar mais e mais. Encha-o cada vez mais da glória da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, o meu propósito aqui, nessa manhã, é falar um pouco sobre o que nós já temos visto desde o início dessa reunião. É falar um pouco sobre a batalha espiritual. E antes de abrirmos no texto em cima do qual nós vamos meditar, eu gostaria de fazer algumas observações preliminares. A primeira delas é que a batalha espiritual é uma realidade principalmente na vida daqueles que são verdadeiramente cristãos, porque ela trata de uma oposição das trevas contra a luz, uma oposição de Satanás a Deus e às obras de Deus. Por isso, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, ela não experimenta de modo intenso as realidades da batalha espiritual. E por quê? Porque essa pessoa ainda permanece nas mãos de Satanás. E se ela permanece sob o domínio de Satanás, ela não enfrenta uma oposição ostensiva do diabo. O diabo se opõe àqueles que são de Deus. O diabo se opõe àqueles que pertencem ao Senhor, àqueles que já lhe pertencem. O diabo simplesmente faz-los permanecer debaixo do seu domínio. Então a batalha espiritual é uma realidade na vida do cristão, porque o mundo, os caídos, os perdidos, ainda permanecem nas mãos de Satanás. Essa é a primeira preliminar que eu gostaria de deixar. A segunda é que a batalha espiritual, antes de ser uma realidade cósmica, é pessoal. Muitas pessoas imaginam que estão fazendo batalha espiritual simplesmente por terem os seus olhos voltados para o céu e por estarem com as suas mãos levantadas e os seus pulmões cheios de ar, gritando palavras de ordem contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Isso também, sem dúvida, é um aspecto da batalha espiritual, mas não o mais intenso, não o mais relevante. O aspecto mais intenso da batalha espiritual, ele se concretiza no dia a dia de cada pessoa. A batalha espiritual é uma realidade muito mais pessoal do que cósmica. E por isso, eu quero que os nossos olhos estejam atentos e abertos para compreender que antes
de enfrentarmos inimigos cósmicos que estão nas regiões celestiais, nós precisamos guerrear contra os inimigos com os quais nós nos encontramos a cada dia. No nosso quarto, na nossa casa, na rua, no ônibus, no trabalho, na escola, ou até mesmo dentro da igreja. Se os nossos olhos estiverem apenas voltados para as regiões celestiais, nós já estaremos sofrendo terrível derrota. Portanto, que essas duas preliminares estejam bem afixadas, imprimidas em nosso coração. A primeira delas é que a batalha espiritual concerne a cristãos. Os não cristãos já estão nas mãos de Satanás. Eles não enfrentam essa oposição ostensiva. Satanás simplesmente os procura manter debaixo do seu domínio. Mas ele vai em oposição contra os cristãos, para que os cristãos não vivam vida abundante, para que os cristãos não tenham um relacionamento íntimo com Deus, para que os cristãos não vivam em paz uns com os outros. Por isso, Satanás e seus demônios se vão contra os cristãos. E a segunda é que a nossa batalha é primeiramente uma batalha pessoal, corpo a corpo. Quando o apóstolo Paulo escrevia a sua carta aos Efésios, uma das armas explanadas pelo apóstolo Paulo, no seu capítulo 6, foi a espada do Espírito. Aquela palavra no grego faz referência a uma espada curta, que era usada pelo soldado em uma luta corpo a corpo com o inimigo. Não era uma lança, não era um arco e flecha que poderia atingir o inimigo a longa distância, não. Quando Paulo fala sobre batalha espiritual em Efésios, Paulo está se referindo à batalha que é enfrentada por todos os cristãos no dia a dia, de um modo pessoal, próximo. Por isso que os meus olhos e os seus olhos estejam abertos para a realidade dessa batalha que enfrentamos a cada dia. Muitas pessoas no decorrer da história fecharam os olhos para o que a Bíblia diz sobre batalha espiritual. No século XIX, por exemplo, as igrejas dos Estados Unidos e da Europa começaram a olhar para a Escritura e a desconfiar daquilo que a Bíblia estava dizendo. E muitos fecharam os olhos para a realidade tão clara da batalha espiritual. Simplesmente começaram a dizer que os acontecimentos em suas vidas eram motivados por razões psicológicas, por problemas de comportamento, por problemas circunstanciais do mundo. Fecharam os olhos completamente para a ação de Satanás e seus demônios. E qual foi o resultado disso? Os Estados Unidos e a Europa, que antes foram países que enviavam missionários para o mundo, hoje são países que necessitam desesperadamente de ouvirem o Evangelho mais uma vez. As igrejas, muitas delas têm em suas portas placas de aluga-se ou vende-se. Outras tantas igrejas nos Estados Unidos e na Europa se transformaram em bares, se transformaram em boates, em danceterias. O inimigo conseguiu avançar nesses países, porque tanto os americanos quanto os europeus fecharam os olhos para a realidade da batalha espiritual. Há alguns anos atrás eu li um livro de um autor brasileiro sobre batalha espiritual. Ele contava como que satanistas se infiltraram em uma igreja em São Paulo e logo conseguiram ocupar cargos de proeminência, de destaque nessas igrejas. Pouco a pouco eles começaram a semear contendas. Pouco a pouco eles foram difamando líderes dentro daquela igreja.
foram semeando divisão, levantaram calúnias contra o pastor. E aquela igreja foi minguando, a oração foi deixando de existir, o pastor, por causa de falsas acusações, foi afastado da liderança da igreja. As pessoas começaram a se fechar em pequenos grupos rivais dentro da igreja, e a igreja morreu. Líderes feridos, pessoas feridas, a igreja inoperante, totalmente morta, porque aqueles desconheciam a batalha no meio da qual estavam envolvidos. Por isso é muito necessário para nós nos dias de hoje termos os nossos olhos abertos para ouvir o que o Senhor nos ensina sobre batalha espiritual. E o primeiro texto da Bíblia, onde nós encontramos o ensinamento sobre batalha espiritual, está no livro de Gênesis, no capítulo 3. Esse é o primeiro texto bíblico que faz uma menção clara sobre batalha espiritual. Gênesis 3. E nós vamos ler apenas o versículo 1. Gênesis 3, 1. Diz o texto: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Ou na Nova Versão Internacional, é assim mesmo que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Há alguns aspectos nesse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro deles se refere ao tempo em que essa batalha espiritual se intensifica na vida de uma pessoa. Quando é que o inimigo mais intensamente ataca alguém? Quando é que o inferno mais poderosamente se levanta contra uma pessoa? O fato é que não são em todos os tempos que o inferno investe pesado contra alguém. Existem momentos específicos, momentos claros, momentos estabelecidos para que os demônios invistam contra a vida de uma pessoa. Se nós observarmos o contexto do capítulo 3, nós vamos conseguir entender melhor que tempo é esse. No final do capítulo 2, nós enxergamos o contexto do capítulo 3. Vemos nos versículos 18, 19 e 20, que o homem vivia um relacionamento muito intenso, muito íntimo, muito próximo de Deus. Deus, por exemplo, chamou o homem e disse: homem, eu quero que você dê nome a todos os animais. O homem, nesse instante, quando ouviu a voz de Deus, não disse: ah, Deus, me ajuda aí, é bicho demais, eu não vou conseguir dar nome para esse tanto de bicho, eu não tenho criatividade. Deus, pega mais leve, é complicado. Não, Senhor, deixa eu começar a dar uns nomes agora, amanhã eu dou nome para outros animais, vamos dividir em grupos, e assim nós podemos alcançar todos os animais. Mas agora, Deus, o homem não disse isso. O homem não ficou murmurando e reclamando de Deus ou da ordem que Deus lhe havia dado. O homem simplesmente obedeceu.
Diz o versículo 20, que o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Dentro do seu relacionamento com Deus, o homem era totalmente obediente. Estava próximo. Deus mandava o homem fazer algo e o homem não discutia. O homem não perguntava para si mesmo, mas será que realmente é Deus que está falando isso comigo? Não deve ser coisa da minha cabeça, não pode. Deus não iria me mandar fazer uma coisa tão difícil. Deus não me iria dizer para fazer isso ou aquilo. Será que... o homem não estava agindo assim no princípio. Ele era obediente. Ele ouvia a voz de Deus e obedecia aquilo que Deus lhe havia falado. Obediente. Ainda que, a princípio, a seus olhos, aquela ordem de Deus soasse absurda, estranha, ele obedecia. E a obediência é um reflexo claro de que essa pessoa que obedece vive um relacionamento íntimo com Deus e próximo de Deus. Assim era o relacionamento do homem com Deus. Era obediente, era íntimo, era próximo, era intenso, era sem desconfiança. Mas o que mais nós podemos perceber do contexto? Qual era o tempo desse homem? Bem, lemos nos versículos 21, 22, 23 e 24, que o homem estava vivendo muito bem com o outro. Era só alegria. Ele havia acabado de se casar. Ele havia acabado de se encontrar com a sua esposa. E numa explosão de alegria e de contentamento, ele até mesmo fez uma poesia e disse: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa afinal é a parte que me faltava. Essa afinal é o anelo do meu coração. Puxa, essa era aquela porque eu tanto esperava. Eu dei nome a todos os animais e não encontrei um só que me fosse agradável, que me fizesse desejar. Mas essa sim, os olhos dela são parecidos com os meus, o sorriso, o coração, ela me completa, ela faz parte de mim. Agora a minha vida está cheia novamente, a minha vida está com um sentido maior. O homem estava vivendo bem com o outro. Eram alegrias, eram carinhos, eram amores, era poesia. Ele não virou-se para a mulher e disse: de novo, Deus me ajuda aí, que bicho feio, estou cansado. Não. O relacionamento do homem com a mulher era um relacionamento cheio de expectativa, cheio de amor, cheio de entrega. Era esse o relacionamento entre o homem e a mulher. Esse era o relacionamento entre pessoa e pessoa. Tudo bonito, tudo perfeito. É como quando o indivíduo encontra aquela pessoa que lhe completa. Eu me lembro quando eu me encontrei com a Ana Paula a primeira vez. Nós fomos jantar e a comida ficou esfriando no prato, e eu só conseguia me alimentar dos olhares dela, das palavras dela. Aquilo já me saciava. Eram alegrias. Aquela presença gostosa das gargalhadas da Ana Paula. Quando nós nos casamos, aquela festa, aquele gozo,
E depois, agora de 15 dias fora, lá na Colômbia, encontrei a Ana Paula, era só alegria, saudade, amor, disposição, expectativa. E de fato é esse o sentimento que existia no coração do homem para com a mulher logo no início. Essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse era o contexto. Tudo muito bom, tudo perfeito. Relacionamento com Deus intenso, profundo, próspero. O relacionamento com outro maravilhoso, cheio de amor. Meu bem, que maravilha, como é bom ver você. Você me completa. Então nós enxergamos no capítulo 3, de repente, no meio desse paraíso, no meio dessa alegria, no meio desse contentamento, dessa perfeição, dessa festa, dessa intimidade com Deus e com o outro, de repente aparece Satanás, cheio de planos de destruição, cheio de maldade, de malícia, de dissimulação, buscando fazer desaparecer a beleza do início. Quando é que o inimigo vai atacar uma pessoa? Quando está tudo bem. Quando é que o inimigo vai investir mais pesadamente contra você, contra a sua vida? Exatamente quando você estiver vivendo um relacionamento intenso com Deus, quando você estiver colocando em ordem toda a sua casa, no seu relacionamento com o outro, é aí que ele virá contra você. E isso nos dá algumas chaves muito claras. Há algumas semanas, na verdade faz mais de mês, eu estava dirigindo e estava perto da igreja. Estava bem, cheio de alegria, estava cantando, tudo tranquilo, as coisas fluindo de uma maneira tão maravilhosa. Eu estava dirigindo o carro e de repente uma tristeza terrível se abateu sobre o meu coração. Veio como que uma depressão, uma angústia. E ali no carro eu comecei a chorar. Não estava entendendo. E comecei a dizer: Deus, o que está acontecendo? Deus, me ajuda. Até que veio um clique. Eu olhei para trás e me lembrei que estava tudo muito bem. E de repente veio aquele peso, aquela tristeza, aquela depressão, aquela angústia. Não é normal, é estranho. Foi então que eu percebi: isso é o capeta. E naquela hora eu comecei a orar em nome de Jesus. Espírito de tristeza, de depressão, vai embora. Sai daqui, eu não te aceito aqui. Sai em nome de Jesus. E comecei a orar e comecei a guerrear. 10 minutos depois, estava bem de novo. Algumas semanas aconteceu um fato muito impressionante na minha vida com a Ana. Foram 4 dias seguidos. Na segunda-feira eu havia chegado em casa por volta das 10h30, 11 horas da noite. E aí quando eu me encontrei com a Ana, houve uma certa desavença, uma irritação. E do nada, e ela ficou assim chateada e irritada por algum fato que eu não me lembro muito bem.
E fomos dormir. Na terça-feira ela disse: "Ô, meu bem, me perdoa, eu errei." E aí vivemos a terça-feira. Na terça-feira à noite, cheguei em casa por volta de 11 horas e tinha uma barata na cozinha. É interessante, abrindo parênteses, parece que Deus permite que eu e a Ana Paula vivamos momentos assim com baratas, porque na nossa lua de mel, estávamos ali num hotel e de repente uma barata vai caminhando, entra dentro da mala da Ana Paula. E ela diz: "Meu bem, entrou uma barata na minha mala." Falei: "Tudo bem, meu amor, amanhã eu tiro." "Não, tem que ser agora." Então lá pelas 3 horas da manhã, fui lá eu me levantar, levei a mala para o banheiro e fui tirando as roupas. Assim, homem tem que ser homem, tem que ir lá mexer com barata. E não é que a barata estava lá no fundo, é sempre a última coisa, né? A barata lá no fundo. Mas esse dia tinha uma barata na cozinha e a Ana me disse: "Meu bem, tem uma barata na cozinha." E eu perguntei: "É grande ou pequena?" Disse: "Não, meu bem, é uma barata." "Não, Ana, coitada, ela deve estar cheia de baratinha, tem que alimentar as baratinhas e tal. Deus criou a barata." Isso fez com que nascesse uma chateação, uma irritação no coração da Ana de nada. Então ela foi para o quarto chateada, porque eu não havia matado a barata. Eu ali na cozinha comecei a pensar, e me veio assim no coração: qual que é? Aquele sussurro do capeta, sabe? Você é o homem, sua palavra tem que prevalecer. Você não tem que matar barata, coisíssima nenhuma. Mas eu percebi que era o capeta. E aí eu me humilhei: Deus, é verdade, qual que é o problema? Vou matar essa barata. Matei a barata. Numa quarta-feira, nós estávamos reunidos na casa do Sérgio, numa célula do Diante do Trono. Então no final da célula, eu havia chegado, no final mais ou menos umas 10 horas, e compartilhei uma palavra. Quando nós estávamos indo embora para casa, a Ana me disse: "Por que você falou aquilo?" Eu disse: "Não, porque eu penso que, veja bem, o texto da Bíblia diz isso e caminha por ali." "Não, mas e tal e tal." E aí houve uma rispidez, houve uma irritação, um clima ruim, estranho. E aí na quinta-feira, eu me sentei com a Ana e fui conversar com ela. Disse: "Ana, você percebeu que coisa estranha nos aconteceu na segunda, na terça e na quarta? Como que, de repente, nós nos encontrávamos depois de um dia inteiro longe um do outro, e havia saudade no nosso coração um pelo outro, e de repente aparecia um clima, uma irritação, uma ira, um desgosto, de repente." Aí nós percebemos que era Satanás querendo minar a nossa vida. O nosso relacionamento sempre foi muito gostoso, muito tranquilo, muito transparente, muito aberto, muito cheio de amor, de perdão. Mas 3 dias seguidos, muito estranho. E então naquela quinta-feira nós oramos, tivemos o discernimento, estava tudo muito bem, de repente vem essa situação. Isso não é normal, isso não é de Deus. E nós começamos a orar e começamos a resistir à atuação de demônios na nossa vida, no nosso relacionamento. E vivemos
tranquilo, não aconteceu nada na quinta, nem na sexta, nem no sábado, voltou ao normal. O inimigo vem nos atacar quando tudo está muito bem. Quando você está bem com Deus, quando você está bem com o outro, então ele vem intensamente contra a sua vida. Isso é um sinal muito claro que a Bíblia nos deixa para que nós reconheçamos, sim, quando estamos debaixo de um ataque do inimigo ou não. Então, se tudo estiver bem com você, sua vida com Deus, sua vida com o outro, e de repente vem uma coisa que você não sabe explicar de onde, uma ira, uma soberba, uma coisa assim, saiba, o inimigo está investindo contra a sua vida. E nesse instante, você só tem uma atitude a tomar. Sonda o seu coração e olha, e vê se há algum caminho mau em você. E muito provavelmente você não vai encontrar, porque você está bem com Deus e com o outro. Então você se levante e comece a guerrear contra o inimigo em nome de Jesus. Uma última situação que eu gostaria de compartilhar dentro desse tempo. Isso aconteceu numa reunião na igreja, numa quarta-feira. E era de manhã, e um pastor estava ministrando a palavra. E eu estava sentado no meu banco, ouvindo aquela palavra, quando de repente começou a nascer uma insatisfação intensa dentro do meu coração. E eu comecei a perguntar para Deus: Deus, está por fora, a gente está precisando de orar. Não estou querendo ouvir mensagem não, Deus, que coisas que estou cansado. Nós estamos precisando aqui de orar, e orar muito. E começou a haver essa insatisfação dentro do meu coração, como que uma rebelião contra aquela autoridade que estava ali ministrando a palavra. E 20 minutos depois, aquilo foi se intensificando dentro de mim, na minha mente. E aí, a direção que eu recebi de Deus naquele instante, aquela direção da misericórdia de Deus, foi que eu orasse em línguas. E o pastor ia pregando e eu fui orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Deus, tira isso de mim, tira essa insatisfação de mim, Deus, tem misericórdia, tira de mim, Deus. Muda o meu coração, tira a soberba de dentro de mim, Deus, me muda, eu preciso, tem misericórdia. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Aí 40 minutos depois, nós nos separamos para orar, cada um para um canto, e eu continuava orando em línguas, até que veio um clique. Puxa vida, estava tudo muito bem, estava tranquilo, estava recebendo, e de repente veio essa insatisfação, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a orar: demônio, em nome de Jesus, esse espírito que tem trazido divisão, insatisfação, que tem pairado sobre esse lugar para trazer rebelião, vai embora em nome de Jesus. Eu comecei a orar e comecei a confrontar aquele espírito que estava tentando me oprimir. 15 minutos depois, era só alegrias, eram só amores, só graça. Eu podia ficar lá mais 19 horas ouvindo o pastor pregar e estava tudo bem. De repente, esse é o tempo que o inimigo ataca. Quando está tudo bem, quando você está bem com Deus, quando você está bem com o outro, está bem com a sua esposa, e de repente a sua esposa vem com você e vem brigando, vem xingando, vem achando ruim, vem irritada, vem chorando. Pô, estava tudo bem, agora ela age assim, tem alguma coisa errada. Não é natural, não é normal, é espiritual. Então a sua atitude nesse instante deve ser: eu não aceito isso. Esse espírito que tem trazido esse peso sobre a minha vida, em o nome de Jesus eu mando embora. Esse espírito que tem tentado alimentar o pecado no meu coração, eu não aceito. Eu ordeno que ele vá embora em nome de Jesus. E você deve começar a resistir
a ação desse inimigo na sua vida. Ele vem de repente. Portanto, esse é um sinal claro que a Escritura nos apresenta. Se está tudo muito bem, e de repente uma coisa estranha começa a acontecer, saiba, os demônios estão tentando destruir o seu relacionamento com Deus ou o seu relacionamento com o próximo. E a sua postura, nesse instante, não é uma postura, Deus, tem misericórdia de mim. Não, a sua postura nesse instante deve ser outra. A sua postura deve ser sim se quebrantar diante de Deus, mas não apenas isso. Mas deve ser de se levantar e contra o inimigo em nome de Jesus, até que aquela nuvem de opressão seja dissipada de sobre a sua vida. Apenas abrindo um parêntese. Nós temos 2 textos na Bíblia muito interessantes e muito claros acerca da batalha espiritual. Um está em Tiago e o outro está em Pedro. Apenas nesse parêntese, por favor, abra ali. Abra primeiro em Tiago 4:7. É só um parêntese nessa mensagem, porque isso me veio muito forte. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Um outro texto semelhante a esse está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 6. 6, 7, 8 e 9. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esses 2 versículos são semelhantes no seguinte aspecto: ambos nos mostram qual deve ser a nossa postura diante da batalha espiritual. Nos diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, de um lado, e de outro lado ele diz: resisti ao diabo firme na fé. De um lado o texto diz: sujeitai-vos a Deus, e de outro lado, mas resisti ao diabo. A nossa postura na batalha espiritual não pode ser uma postura desequilibrada. Aqui esses 2 textos bíblicos nos ensinam como proceder em meio à guerra espiritual. Há muitas pessoas que tomam uma postura desequilibrada. Elas vão só para o lado do humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, ou então sujeitai-vos a Deus. E em meio a uma tristeza, uma opressão, um peso, essas pessoas simplesmente se ajoelham e começam a dizer: Deus tem misericórdia, Deus me perdoa, Deus age, e começam a chorar. E dizem: não, se isso está acontecendo, então Deus quer me destruir, Deus quer fazer alguma coisa comigo, Deus é soberano sobre todas as coisas, então eu devo ficar aqui quietinho, eu devo ficar aqui oprimido. Deus tem misericórdia. Essa é uma postura desequilibrada. A outra postura desequilibrada é essa: resistir ao diabo, ele fugirá de vós, ou resistir firmes na fé. A pessoa já não consegue enxergar a soberania de Deus. Para ela tudo é o diabo. Se ela está com uma tristeza no coração, é o capeta. Se alguma coisa der errada na vida dela, é o diabo, vai embora em nome de Jesus. Se ela briga com alguém, isso é o diabo, em nome de Jesus, o diabo vai embora. E então tudo é o diabo dentro de casa, o diabo fora de casa, o diabo no carro, o diabo no ônibus, o diabo na escola, o diabo na porta, o diabo na cadeira, o diabo em tudo. É uma outra postura desequilibrada.
O equilíbrio, segundo a Bíblia, é a soma desses dois aspectos. O que a pessoa deve fazer? Ela deve se humilhar sob a poderosa mão de Deus, mas também resistir ao diabo. Ela deve se sujeitar a Deus, mas também resistir ao diabo firme na fé. Primeiro ela busca o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Sonda o meu coração, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Deus tem misericórdia de mim, me mostra. O Senhor quer me ensinar alguma coisa no meio dessa adversidade? Se o Senhor quiser me ensinar, Deus me capacita para que eu permaneça firme no meio dessa adversidade e saia daqui apurado pelo fogo, como ouro fino. Se humilha na poderosa mão de Deus, sob a poderosa mão de Deus. E então depois disso, Deus faz você sondar o seu coração, faz você olhar para você mesmo. Deus coloca em ordem na sua vida. E aí de repente aquela opressão continua. Aí você vai lá no diabo e diz: não, diabo, aqui você não vai tocar não. Você vai embora em nome de Jesus, aqui você não permanece. Eu não aceito esse domínio, eu não aceito esse peso sobre a minha vida. Em nome de Jesus, fora daqui. O equilíbrio, busca de Deus. E segundo essa direção de Deus, você vai resistir ao diabo. O equilíbrio. Fecha esse parênteses do equilíbrio. Vamos voltar ali para Gênesis 3. Tudo estava bem, só alegria. E então veio o diabo. Esse é o tempo. Portanto, esteja atento. Você vai sair daqui bem, cheio da presença de Deus. Se lá fora vier uma irritação no seu coração, pode saber que o diabo está ali tentando você, para que você perca aquilo que Deus fez aqui. Mas o segundo aspecto: onde é que começam os ataques do diabo? Olha o que diz o texto. Mas, esse mas aqui faz referência ao contexto. Qual que era o contexto? Tudo cheio de alegria, cheio de festa, mas tinha lá o Ferpa, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher. Interessante. Satanás, ele não simplesmente se materializou na frente da mulher. Satanás não fez o céu tremer, o chão tremer. Satanás não fez com que o sol se tornasse escuro. Satanás não fez vir um cheiro agradável às narinas da mulher. O que Satanás fez? Ele está aí. Disse. Ele falou à mulher. É exatamente por aí que Satanás tenta e investe contra o ser humano, pelas portas do ouvido, sussurros. Ele vai sussurrando nos ouvidos das pessoas, porque o objetivo dele é primeiramente conquistar os pensamentos da pessoa. Ele sussurra nos ouvidos das pessoas, de modo tal que as pessoas começam até a imaginar que aqueles pensamentos que estão na sua mente são dela mesma. E muitas vezes o indivíduo não consegue perceber que aqueles pensamentos vieram de fora. Sussurros. Satanás está em todo o tempo sussurrando nos ouvidos das pessoas. Ele está dizendo: você está aqui na maior adoração, e aí de repente vem na sua cabeça assim: olha para o lado e vê o que o irmão está fazendo. Abre o seu olho e dá uma mirada na moçada. Você está lá na adoração diante de Deus e vê esse pensamento na sua cabeça do nada. E tantas vezes nós tiramos os nossos olhos de Deus, abrimos os olhos e começamos a
a ficar olhando para as pessoas, olhando para o lado. Olha que legal, aquela mulher ali, ela está pulando, mas que coisa mais interessante, esquisita. Não, aquele cara está chorando. E aí a pessoa tira os olhos de Deus e começa a olhar para o lado e perde então o propósito por causa do qual ela está na presença do Senhor. Tudo porque o sussurro. Ele disse à mulher, é assim que Deus disse. Tudo começa aqui. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu não poucas vezes. Andando de carro, uma boa, prestando atenção no trânsito, e aí de repente me vem uma vontade assim, olha para o lado. Dá aquela vontade de olhar para o lado. Aí olha para o lado e de repente uma mulher ali toda sensual. Ou você está andando na rua e vem assim, vou olhar para cima. Aí você olha para cima, tem um outdoor ali imenso de pornografia, de sensualidade. Eu não sei se já aconteceu com você isso. Talvez não, mas é muito, muito comum. Sussurros que às vezes você pensa que fazem parte dos seus próprios pensamentos. Ele diz, sussurra. Ele tenta conquistar a sua mente, a sua atenção. E uma vez que ele conseguiu chamar a sua atenção, pronto. Ele já deu um passo para cair para dentro, para tentar controlar a sua vida inteira. Sussurros. Palavras. Tentando influenciar os pensamentos de alguém. Foi exatamente assim que ele agiu com Jesus no deserto. Jesus estava ali no deserto, se relacionando com o Pai, jejuando, orando, se preparando para o ministério. Então Satanás se apresenta para Jesus e fica na frente de Jesus, olhando para Jesus. Satanás começou a perguntar para Jesus e a dizer para Jesus, se és filho de Deus, prova para mim que você é filho de Deus. Se você de fato é filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. Aí sim, aí eu vou saber que você é filho de Deus. Jesus não precisava provar nada para ninguém, porque o próprio Pai já havia dito, tu és o meu filho, em quem me comprazo. Ele já havia ouvido a voz de Deus, o próprio Deus falando com ele. Agora o diabo sussurra nos ouvidos de Jesus, buscando colocar em dúvida aquilo que Deus havia falado. Tipo assim, bem, você ouviu Deus falando que você é filho dele, né? Mas agora eu quero ver se você é mesmo, me prova. Prova que você é filho de Deus e transforma essas pedras em pães. Aí eu vou acreditar que você é filho de Deus. Ou em outras palavras, você está acreditando no que Deus falou? O que é isso? Quero ver, bota aqui na mesa, me prova que você é filho de Deus. Sussurros nos ouvidos de Jesus. É como tantas vezes acontecem com pessoas que estão assim numa festa. Eu me lembro uma vez que eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Fui numa festa, bebi muito, estava completamente chapado ali, e estava cruzando um salão, e dou um encontrão no cara, um cara estava cruzando o salão na outra direção, e tivemos um encontrão. Aí na mesma hora me vem no meu ouvido, qual que é desse cara? Esse cara veio esbarrando você assim. Mostra para ele que você é muito mais do que ele. Dá um soco na cara dele. Mostra que você é homem. Mostra que você pode detonar ele. Sussurros.
E andando de carro, longe dos caminhos do Senhor, eu andando de carro, havia um sujeito me cortando pela direita. Aí na mesma hora vinha assim no meu ouvido: qual que é? Você vai deixar esse cara te cortar? Acelera esse carro. Mostra para ele que você pilota muito mais do que ele. Acelera! E lá ia eu, bobo, né? Acelerando o carro. Sussurros. Eu imaginava que era assim, só eu mesmo. Às vezes dentro da igreja. Você está ali dentro da igreja. E o seu líder pregando, cheio de Deus. Mas aí o inimigo começa a sussurrar nos seus ouvidos, buscando aproveitar uma ponta de soberba que ele encontra no seu coração. Aí começam a haver aqueles diálogos interiores. Não, mas esse cara não pode estar aí na frente, não. As motivações dele são completamente erradas. Não. E a vida dele? Outro dia, eu ouvi conversando e levantando a voz com uma pessoa. Ele não tem condição. Puxa vida, ele não pode. A vida dele toda errada. Está tudo errado na vida dele. Como é que essa pessoa pode estar ministrando louvor? Pecado na vida dela. Os diálogos interiores. Satanás gosta muito disso. Ele vai sussurrando as palavras nos ouvidos das pessoas, fazendo-as imaginar que aquelas palavras, aqueles pensamentos são dela mesma. E aí ele começa a conversar com a pessoa, só na mente. É verdade. Aquele sujeito ali é um falso, é um hipócrita, religioso. Está fazendo aquilo ali só para mostrar. Sussurros na mente. Ele vai semeando as palavras dele. E quais são as palavras que ele semeia, que ele sussurra nos ouvidos das pessoas? Eu vou ser breve, mas o texto nos mostra muito claramente. O que Satanás perguntou para a mulher? É assim mesmo que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? O que ele busca fazer é distorcer o entendimento das pessoas sobre a palavra de Deus. Deus falou uma coisa, então o diabo vem: mas será que é isso mesmo? É assim que Deus disse? Será que não existe nada nas entrelinhas? Talvez você tenha entendido erradamente. Veja bem, se você olhar por esse ângulo, você vai perceber que Deus falou isso, mas na verdade, no fundo, ele estava querendo dizer outra coisa. Ele disse: não comereis da árvore que está no meio do jardim. Mas será que foi isso mesmo? Bem, Deus colocou uma árvore no meio do jardim, e Ele disse que vocês não podem comer dessa árvore. Deus não ia fazer isso. Colocar uma árvore no jardim para que vocês não comessem dela? Não, é mais lógico nós pensarmos que nós não devemos comer de todas as árvores do jardim, não é verdade? Porque se Deus colocou uma árvore da qual você não pode comer, então por detrás disso, será que Deus não está querendo dizer que vocês não devem comer de nenhuma árvore? Pensa bem, é lógico. Distorções. Foi o que aconteceu comigo na cozinha, no caso da barata. Puxa vida, o que a Ana Paula está querendo dizer com isso? Ela quer realmente só que eu mate a barata? Ou ela está querendo me dizer que quem manda na casa é ela? Para mostrar para ela que quem manda na casa sou eu, não vou matar a barata.
Esses pensamentos impressionantemente acontecem. Imagine você na igreja, um rapaz, a moçada convidando o pessoal para ir tomar um sorvete. Aí chega um cara bonito, o cara está no último ano de medicina, já está nas portas da residência, solteiro. E ele chega para a moça e diz: aí, a galera está indo tomar um sorvete, vamos tomar um sorvete com a gente? E aquela moça fica pensando consigo mesma: será que é só um pedido para tomar um sorvete? Será que não existe nada por detrás disso? Esse negócio de tomar sorvete é uma desculpa que ele está dando, porque na verdade ele está querendo me pedir para namorar. Não, eu acho que de fato eu já tinha reparado mesmo que ele olhava muito para mim. Eu acho que vai dar casamento. Vai dar casamento. Um pedido de sorvete, um pedido para tomar sorvete, um convite para tomar sorvete, já se transforma num pedido de casamento. Será que foi isso mesmo que ele disse? Enquanto isso está outra moça ali atrás da pilastra, anotando uns nomes, e ninguém vê a moça. Por isso ninguém chama a moça para sair para tomar sorvete. Então ela muito provavelmente fica pensando consigo mesma: será que o pessoal me esqueceu mesmo? Ou será que eles não gostam de mim? Eu acho que eles não gostam de mim. Eu sou muito feia, minha conversa não é boa, sussurros. Eu não presto mesmo. Eu vou para casa, também para casa é muito melhor. Assistir um filme sozinha. Percebe as distorções? E aí passa o pastor da sua igreja, o líder de louvor, apressado em direção à sala de ensaios ou ao gabinete, e você está sentado ali. E ele passa correndo apressado, cheio de pensamentos na cabeça, e não te vê, e entra dentro da sala. E aí começam os sussurros: será que foi isso mesmo que aconteceu? Ele passou porque ele não me viu, estava apressado? Ou será que ele está com raiva de mim? Eu acho que ele está com raiva de mim. Brigou comigo, e por isso ele nem me cumprimentou. Eu acho que é isso mesmo que está acontecendo. Também não estou nem aí para a amizade dele. Que se dane, tem outros amigos. Sussurros. Isso já aconteceu com você alguma vez? O diabo tem as mesmas estratégias. Um dia, você está ali faz parte do grupo de louvor, e o líder chega e diz: olha, hoje o grupo está muito cheio, temos poucos microfones. Será que tinha problema de você ficar sentado e hoje não ministrar? Aí você chega e diz: sim, não tem problema nenhum. Aí você se assenta no banco e começa: por que será que me tirou justo a mim? Foi isso mesmo que ele está dizendo, que está faltando microfone? Ou será que na verdade ele tem alguma coisa contra mim? Será que ele está achando que minha voz é desafinada? Que eu vou atrapalhar o grupo? Também não canto mais. Sussurros. Foi isso mesmo que ele disse? Satanás sempre tenta levar as pessoas a enxergarem as entrelinhas, a enxergarem o que não existe. Então ele vai sussurrando: foi isso mesmo? Pensa direito. Presta atenção. Claro que tem alguma coisa por detrás disso. Essa foi a estratégia. E é muito bom nós sabermos disso. Primeiro, que o inimigo sussurra pensamentos nos nossos ouvidos. E qual deve ser a nossa reação quanto a isso? Bem, Deus, não é isso que a palavra do Senhor ensina. A palavra do Senhor diz isso, isso, isso. Então esse pensamento eu não aceito. Tire isso da minha mente, Deus. Eu resisto a esse pensamento, em nome de Jesus. E quanto a isso mesmo,
Há muitas pessoas, meus irmãos, que distorcem a palavra de Deus, tentando enxergar nas entrelinhas. Muitos. Quando, por exemplo, leem sobre a amizade de Davi e Jonatas, aí eles ficam perguntando para si mesmos, o diabo no ouvido deles: puxa vida, será que era só mesmo uma amizade? Será que não tinha nada por detrás? Davi e Jonatas, amigos, eles se abraçaram. Ah não, tem alguma coisa por detrás aí. Eles eram homossexuais. Isso mesmo, o homossexualismo. Distorcem a palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que fulano disse? Tão somente para fazer nascer contendas, divisão, incredulidade. E dentro dessa distorção, o inimigo perguntou: não comereis de toda árvore do jardim? Eu gostaria de fechar com esse ponto. Essa distorção geralmente é a mais frequente usada pelo inimigo. E gostaria de expô-la com um exemplo. Observe o que Deus diz nos versículos 16 e 17 do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você percebe que no versículo 16 e 17, nesses dois versículos, aparece uma partícula não no versículo 17. Vocês enxergaram isso? Amém? Está aí na sua Bíblia. Vocês comem de todas, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem. O que o inimigo fez no versículo 1? Ele mudou a partícula não de lugar. A partícula não estava aqui só para a árvore do conhecimento do bem e do mal. O inimigo tirou a partícula não do versículo 17 e colocou-a no versículo 16. Então foi isso que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim livremente? O que o inimigo tem feito nos dias de hoje? Muitas vezes a sociedade olha para o cristão e diz: o crente é aquele do não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode, não pode. Não quero ser crente, crente é só não. E quando nós olhamos para a Escritura e olhamos para a nossa própria vida, nós percebemos que é exatamente o contrário. Eu lembro, por exemplo, da época em que eu estive afastado, bebia muito, fumava, usava drogas. Eu dizia assim comigo mesmo: não, eu posso fumar, posso beber, posso usar drogas, sou livre. Mas a realidade era outra completamente diferente. Porque muitas vezes eu joguei maço de cigarro fora. Não vou fumar mais, sou livre. Jogava um maço de cigarro fora. 2 horas depois eu estava na padaria comprando um cigarro picado. Era escravo. Na verdade, eu não podia não beber, eu não podia não fumar, eu não conseguia não usar drogas. Eu era escravo. Mas quando o Senhor me transformou, essa partícula mudou de lugar. Hoje eu posso não fumar, eu posso não beber, eu posso não usar drogas, eu posso não me prostituir. Tenho liberdade para dizer não para essas coisas. A pessoa que está na sociedade, está no mundo, ela não consegue ter essa liberdade.
Ela diz, eu posso ficar sem beber, como posso beber. Mas todo final de semana ela está bebendo. E se você diz para ela, olha, não bebe não, ela vai ficar meio constrangida, meio apertada. Aí vai dizer, o que é isso? Eu sou livre, vou beber. Na verdade, ela não pode não beber. E o cristão já pode não beber. Mas o inimigo fez isso com os cristãos. Ele distorceu a mentalidade das pessoas, fazendo-as imaginarem que os cristãos são aqueles que são escravos. Mas o cristão é o mais livre de todos. É o único que pode escolher não pecar. Os outros não podem. Os outros não conseguem não pecar. Mas Satanás imprimiu essa distorção aqui logo no início. Foi isso que Deus disse, colocou escravidão para vocês? Não podem comer de toda a árvore do jardim? E finalizando, nesse último aspecto, o que Deus deseja é quebrar o legalismo da vida das pessoas. Há muitas pessoas que são legalistas e que elas vivem dentro da lei. Não posso isso, não posso aquilo, não posso sair, não posso ir ao cinema, não posso cortar cabelo, não posso isso. E se colocam numa prisão. Quando na verdade é muito melhor que essas pessoas digam, eu posso não cortar o cabelo, posso cortar e posso não cortar, sou livre para fazer isso. Eu posso não ir ao cinema, como eu posso ir, mas eu escolho não ir ao cinema. Se a pessoa não tem liberdade para ir ao cinema, ao invés de transformar isso numa proibição, numa lei, num legalismo, é muito mais bíblico ela transformar isso em uma liberdade. Eu posso livremente não fazer isso, não ir ao cinema, não usar calça comprida, não cortar cabelo, eu posso, livremente. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Paulo diz, portanto, não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Então toda vez que você se deparar com uma situação na vida, em primeiro lugar, nesse aspecto, lembre-se da sua liberdade em Cristo e da liberdade que Ele deu para você, para que você viva não pecando. Você pode sair daqui e não xingar o irmão que furou fila. Você tem essa liberdade para não pecar. A pessoa que está no mundo, no pecado, ela vai xingar naturalmente, porque ela é escrava do pecado. Ela é escrava, não consegue agir de maneira diversa, mas você que foi livre, você pode não pecar. Você pode agir com toda a liberdade e pode deixar a pessoa furar a fila e dizer, Deus, está nas mãos do Senhor, abençoa. Eu sei que vou chegar lá com mais fome, vou comer muito mais, a comida vai estar mais saborosa, aleluia. Percebem que a guerra espiritual, ela é uma realidade muito mais pessoal do que cósmica. Ela está presente no nosso dia a dia. E apenas recordando, se de repente está você vivendo bem, de repente algo estranho acontece, saiba, tenha consciência e discernimento, opa, tem alguma coisa errada, o inimigo está aí, tentando me derrubar. Se de repente você começa a ouvir uns sussurros nos seus ouvidos e você sabe que não tem nada a ver, o inimigo está aí, querendo desviar a sua atenção. E se você começa a tentar, a ser inclinado, influenciado a buscar entrelinhas nas palavras e afirmações das pessoas, cuidado.
O inimigo está tentando fazer você tirar os olhos do alvo. Vamos nos colocar em pé? Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Nós tivemos muitos momentos de guerra, de marcha, de dança. Mas agora eu quero convidar você a olhar para dentro do seu próprio coração, a fim de que você venha sondar o seu coração e verificar se dentro do seu coração existe falta de perdão. Alguém que feriu você, alguém que machucou você, que agiu com injustiça em relação a você. Mas você guarda essa mágoa, você não perdoou. Você permanece dividido contra essa pessoa. Paulo diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo está falando ali exatamente sobre a divisão. Ele diz: se você se irar e não pedir perdão para aquela pessoa com a qual você está irada, essa ira vai se transformar numa mágoa. Essa mágoa numa amargura, essa amargura num ressentimento. Então você pode até se encontrar com a pessoa na igreja ou dentro de casa e dizer: ei, tudo bem, beleza? E cumprimenta essa pessoa, mas lá dentro você está dizendo: puxa, esse é um falso, ele me machucou e continua assim com essa cara lavada. Olha o diabo aí, trazendo divisão, fazendo você ser dividido com essa pessoa, fazendo você ter contenda com essa pessoa. Se isso está acontecendo, ele já alcançou vantagem na sua vida. Então é tempo de você fechar os seus olhos e sondar o seu coração. Você está existindo? Está existindo? Como está o seu relacionamento com o outro? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento aqui nesse lugar? O que você está pensando disso aqui? Mas que chateação. Sem tamanha encheção, eu estava esperando outra coisa. Qual que é? Você tem deixado essas sementes caírem no seu coração? Essas sementes de divisão, de rixa, de insatisfação, de revolta. Como está você? Se isso aconteceu com você, como aconteceu lá no princípio com Adão e Eva, eles deixaram essas sementes entrarem no coração deles, eles se deixaram levar pelas distorções anunciadas por Satanás e pecaram. E a pergunta de Deus para Adão e Eva foi: Adão, onde você está? Onde você está? Não que Deus não soubesse onde Adão estivesse, mas Deus queria que o próprio Adão olhasse para si mesmo e percebesse em que lugar ele havia parado. E essa pergunta que Deus faz para você, que se deixou levar por uns sussurros de Satanás, está aí escondido atrás de alguma árvore ou de alguma máscara. E a pergunta que Deus faz para você é: onde você está? Olha para você, onde você foi parar? Olha, veja a sua situação. Veja quais foram as consequências de você ter dado ouvidos às vozes de demônios. Olha onde você foi parar. Você ficou tão preocupado com as lutas cósmicas, espirituais, que não se deu conta de que a maior batalha acontecia dentro da sua própria casa.
E o inimigo conseguiu espaço dentro da sua própria casa, na sua vida, no seu relacionamento com a sua esposa. Agora Deus desmascara você. E Deus faz você saber que, por mais espiritual que você se imagine, você acabou se deixando enredar e se enredando numa cilada de Satanás. Ele tira os seus olhos do verdadeiro foco. Ele faz os seus olhos se colocarem, sim, na adoração, no louvor, em Deus, nas batalhas espirituais cósmicas, para que você não coloque os olhos na sua vida pessoal, no seu relacionamento com Deus e com as pessoas. E aí está você, fez uma cinta de figueiras para você, e está atrás de uma árvore, atrás de uma máscara, escondido, para que ninguém veja você, mas Deus vê. E Deus pergunta: onde você está? Olha a sua situação. Olha o que aconteceu, veja como você foi caindo. Você foi dando ouvidos. E você sempre se achando tão correto e dizendo para si mesmo: eu tinha razão, eu estava com a razão. É exatamente isso que Satanás sussurra nos ouvidos das pessoas que estão erradas. Estou com a razão. Ele que pisou na bola, ele que errou. E aí ele vai endurecendo o seu coração, estimulando você e sussurrando nos seus ouvidos e dizendo: você está certo. A outra pessoa que deve se aproximar de você e pedir perdão para você é o outro, ele que errou. Você não pode se humilhar a esse ponto. Não. Você tem que permanecer aí firme na sua posição. Se ele quiser, ele é que venha pedir perdão. É, isso mesmo. Você não tem que se curvar, você não tem que se dobrar. Não. Você está certo. Não foi isso mesmo que a pessoa disse? Então, sussurros. Para que continuar mantendo a aparência debaixo da escravidão? Para que continuar preso nas tramas de Satanás? Saia de trás da árvore. Reconheça que você se deixou enredar. Reconheça o seu eu. Submeta-se a Deus e diga: Deus, é verdade, eu errei. E então depois você vai estar preparado para resistir ao diabo. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. Comigo e com o pastor André. Eu tinha ficado chateado no meu coração com ele. Fiquei chateado. E eu estava orando um sábado. E aí Deus me falou: você tem que ligar para ele e pedir perdão para ele. E eu falei: pô, Deus, qual é? Eu acho que foi ele que errou. Aí eu fiquei orando, lá escondido atrás da árvore.
Eu não consegui orar. E Deus me diz, você tem que ligar para ele e ir lá pedir perdão para ele. E o capeta sussurrando no meu ouvido, não, qual é? Fica aqui, finge que está tudo bem. Continua numa boa. Eu tentava orar e não conseguia. Aí eu liguei para ele e disse, Del, eu preciso encontrar com você, nós precisamos conversar, cara. E nesse intervalo, entre o telefonema e a hora de nós conversarmos, eu abri a Bíblia e fui lendo todos os textos de confissão de pecado que tinha na Bíblia. O diabo dizia, não, tem que fazer isso não, tá tudo bem, tudo numa boa. Fica atrás da árvore. Mas eu fui enchendo a minha mente com a palavra de Deus. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eu fui dizendo esses versículos para mim, fui dizendo. Eu fui me enchendo com a palavra e andando no carro, ia dizendo os versículos. Até que nós podemos nos encontrar, eu pude dizer, eu deixei o diabo plantar no meu coração a semente de amargura. Caiu aqui, me perdoa, cara. Eu errei. Foi uma liberdade. Depois. Então saia da árvore. Sai de trás da árvore. Pare de ficar olhando para as lutas cósmicas e olhe para as suas lutas do dia a dia. Restaure a sua vida hoje. Vou pedir para o pessoal abrir essas grades verdes. E você que precisa de restauração hoje, quero que você venha aqui à frente. Sai do seu lugar, pode abrir essas grades e venha para receber restauração. Venha para receber cura. Você que ficou enredado pelo diabo. É tempo de cura. Tempo de libertação. Por favor, as primeiras fileiras brancas, gostaria que fossem afastadas, tiradas, assim, as cadeiras empilhadas. E tirar todas as grades verdes, por favor. Obrigado. Sai de trás da árvore. Tome postura. Por favor, as cadeiras e as grades. Pedir para os irmãos tirarem. Ok. Esse é um momento na sua vida. Esse é um momento de tomada de consciência. Mas é um momento que deve se repetir na sua vida. Durante todos os dias. E sempre que você reconhecer que tem alguma coisa errada. Os que estão vindo, por favor, podem se ajoelhar no corredor mesmo, que na frente já está com muitas pessoas. Oh, ora naso chokora rabas. Oh, Deus.
Arranca dos corações as raízes de amargura, mágoa, ressentimento, divisão. Deus, arranca em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oretara sodoro kotoro kotoro sharabarabarasu. Oretara sojo kokura. Oh, shere balasoro toso. Ora taratara soro kore barabara sere kedere shere karabara baraso. Oh, Deus, 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 shere tara soro koro koro baras. Você que ainda está no seu lugar, mas está com vergonha de sair de trás da árvore. Agora é tempo de sair. Tempo de você ser curado. Saia. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Senhor. Deus, 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 Deus. Coletara soro choro carabarase. Ore halabara sojo kochoro kochire barabara satas. Kinka onasa. Ore barase chere mandara mana sojo. Hadara mana sojo choro karabara se hadara barase. Ore halabara sita. Sore katara 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 si katara bara soro soro kodoro kodere soro katara bara soro katara soro katara sore katara soro katara soro katara katara ore katara soro shora manasi tara manasi kodoro soro kodoro soro hada katara se ketere shara bara sa. Oh, soro bara soro. Ha. Oh, eu sinto que Deus está curando até mesmo pessoas de enfermidades físicas. Porque essas enfermidades existiam por causa de amargura, de mágoa, falta de perdão, por estarem essas pessoas enredadas nas ciladas de Satanás. E agora que você saiu de trás da árvore, agora que você está se expondo diante de Deus, Deus está curando você, curando. Pressão alta, Deus está curando. Sim, problema no coração, taquicardia, Deus está curando. De depressão, Deus está curando essa manhã. Úlceras, Deus está curando nessa manhã. Pessoas com problema nas pernas,
Deus está curando nessa manhã. Ei, cara da sorte, Rivianda sorte. Você que vivia preso no tradicionalismo, Deus está te tirando desse lugar de tradição. E agora Ele toca você com o Espírito Santo e dá a você dons, o dom de línguas. Ele batiza você agora no Espírito Santo. É você mesmo. Você que abriu tanto a sua boca para falar mal das igrejas renovadas, pentecostais. Deus está falando com você. Está arrancando você desse lugar de prisão. Está desfazendo essas amarras colocadas por Satanás. Receba o dom de Deus. Oh Deus, restaura. Oh, restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Traga cura a cada uma dessas pessoas que veio aqui à frente. Tira esse cinto de figueira que fizeram para si mesmos e coloca nessas pessoas roupa nova. Coloca, Senhor. Sejam libertas nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Tudo começou no jardim. E a redenção é no jardim também. Jesus foi crucificado no jardim. Ele ressuscitou no jardim. E você nesta manhã vai voltar novamente ao jardim. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. E nós vamos cantar: Senhor, eu quero ser, Senhor, como um jardim fechado, Senhor. Senhor, eu não quero brecha nenhuma na minha vida. Senhor, eu proclamo esta realidade da Tua vontade para mim, como um jardim fechado, regado pelo poder, pelo amor, pela vida do Senhor. Tome posse de toda esta plenitude, daquilo que pela bondade do Senhor Ele já providenciou a cada um de nós. E que seja este um momento tão maravilhoso na sua vida. É quando você perceber, como todos os que estão ministrando com o coração tão aberto, você não é diferente também. Mas o importante é fechar e ser realmente esse jardim
que Deus quer que você seja. Em pé, ajoelhado, assentado. Mas agora, deixe, feche. Eu quero ser, eu preciso ser, e eu sou esse jardim fechado.